Alô, amigos do nosso querido canal, estamos aqui mais uma vez hoje com uma mensagem positiva, uma mensagem bíblica que vamos levar a um pouco mais do nosso crescimento espiritual. Hoje nós vamos falar sobre Nicodemos, levar essa passagem maravilhosa para que você possa entender cada vez mais a palavra de Deus. Eu fico muito contente com todos vocês. Quem foi Nicodemos? Nicodemos é uma figura mencionada lá no Evangelho de João, sendo um fariseu e mestre em Israel, que inicialmente ele procurou Jesus à noite para questioná-lo sobre um assunto muito interessante, sobre os seus ensinamentos e sinais que Jesus provocava. Ele é descrito como um homem rico e que mais tarde auxilia no sepultamento de Jesus. Como foi o seu encontro com Jesus? Nicodemos, ele era um fariseu, como já disse, e um membro lá do Sinédrio. E ele procura Jesus à noite para ter uma conversa particular com ele. Ele reconhece Jesus como mestre vindo de Deus, devido que aos milagres que Jesus realizava, incomodava o Sinédrio. Nicodemos tinha uma visão espiritual muito grande e sentiu grandes virtudes em Jesus. Ele viu as virtudes de Jesus. Jesus demonstrou e fala a Nicodemos sobre a necessidade de nascer de novo para ver e conhecer o reino de Deus. Nicodemos, ele questiona como alguém pode nascer novamente sendo velho. Jesus explica calmamente que se trata de um renascimento espiritual, através de nascendo da água e do Espírito. Em João 3, Jesus diz a Nicodemos que para ver o reino de Deus, ele tem que nascer de novo. É uma experiência espiritual que envolve o Espírito Santo. Sim, é uma realidade. Nicodemos, inicialmente confuso, questiona como seria isso possível. Senhor, como que é possível? Eu já estou velho. Mas Jesus explica que é um renascimento espiritual, que é uma transformação interior que é necessária para conhecer Deus, para entrar no seu reino e receber uma nova vida em Cristo. É a grande verdade. Mas, na verdade, quando da crucificação de Jesus, Nicodemos estava escondido atrás de uma parede, observando Jesus de longe. Ele olhava de longe. Ele estava chorando porque não conseguia deixar a sua posição elevada como um fariseu, o homem do dinheiro. Jesus, ele revela que foi enviado para salvar o mundo e que aqueles que creem nele terão a vida eterna. É a grande verdade. Mas vamos ver outras interações, vamos analisar, vamos ver. Jesus, Nicodemos defende Jesus perante o Sinédrio, lá onde ele estava, quando este é acusado de querer prendê-lo. Eles queriam acabar com Jesus. Mas vamos aos fatos. A defesa de Jesus por Nicodemos, lá no Sinédrio, é relatada onde? Lá em João 7, de 50 a 52 os versos. Nesses versículos, Nicodemos, como sabemos, era um fariseu e lá, membro do Sinédrio, ele participava. Então ele questionou a forma como Jesus estava sendo julgado, perguntando se a lei judaica permitia condenar alguém sem ouvi-lo antes, sem ouvi-lo primeiro. Mas já no contexto, lá em João 7, os versos 45 a 49, os líderes religiosos e fariseus enviam guardas para prender Jesus. Vamos prender Jesus. Mas eles voltam sem ele, alegando que nunca homem algum falou assim, se referindo que às pregações de Jesus. Olha, esse homem está falando demais. Ele está incomodando.
Então eles criticam a multidão por acreditar em Jesus, afirmando que ele não conhece a lei, baseando-se no Velho Testamento, onde seguia a Torá, o livro sagrado dos judeus, dos hebreus. Jesus foi vítima. Em João 7, de 50 a 52, insistindo, Nicodemos, um dos membros lá do Sinédrio, ele estava ali dentro, vendo tudo aquilo se passar, sempre intervia e questiona a atitude dos seus colegas. Será que a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvir? Vocês não estão ouvindo ele e saber o que ele está fazendo direito. Vocês não estão entendendo a sua posição. E essa pergunta demonstra a sua preocupação com a justiça e com o tratamento justo que não estava dando ao Senhor Jesus. Mas os outros membros do Sinédrio reagem com desprezo à pergunta de Nicodemos, nem ligou para o que ele estava falando, e questionando se ele também seria lá da Galileia, insinuando que nenhum profeta viria da Galileia, porque havia aquele preconceito, já vinha de lá aquele preconceito. A atitude de Nicodemos foi corajosa, pois ele se posicionou em defesa de Jesus. Mesmo diante de todo mundo, seus colegas serem contra eles, eram hostis a eles. E quem estava sendo julgado, ou seja, era Jesus. Ele não se conformava com aquele fato, com aquela situação. Essa defesa demonstra o crescimento de fé que que Nicodemos teve em Jesus, que embora tenha visitado Jesus secretamente na noite anterior, como descrito em João 3, agora ele se manifestou publicamente. Ele chegou nos amigos ali de dentro, amigos entre aspas, né? A defesa de Nicodemos indica uma transformação interna em sua vida, mostrando a sua disposição em apoiar as verdades que agora ele reconhece, as verdades que Jesus pregava, as verdades que Jesus colocava dentro de todo aquele povo. Tanto é que depois da crucificação, ele auxilia José de Arimateia no seu sepultamento lá de Jesus, levando grandes quantidades de mirra e aloés. Mas qual que é o legado deixado por Nicodemos? Vamos pensar nisso. Nicodemos, ele foi lembrado por sua conversa com Jesus, que resultou em uma das passagens mais conhecidas na Bíblia. Está lá em João 3,16, quando fala assim, vocês conhecem muito bem esse versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele entendeu isso. Nicodemos chegou a essa conclusão. A sua história, ela demonstra a busca por conhecimento e a importância da fé de Jesus, a fé em Jesus Cristo. Ele reconheceu, ele viu, ele entendeu que apesar de ter dado apoio a Jesus, culminando em sua ajuda lá no seu sepultamento, seu ato de sepultar Jesus revelou que a sua fé e a admiração que ele tinha por ele. Ele falou, esse homem morreu, mataram ele, crucificaram. Mesmo ele sendo um membro do Sinédrio, local onde todos esperavam pela morte de Jesus, pela sua crucificação. Nicodemos, que havia demonstrado uma fé inicial discreta, meia tranquila, agora age com coragem e convicção, trazendo uma grande quantidade de especiarias para ungir o corpo de Jesus. Um ato que ele estava ali demonstrando a sua fé e um respeito pelo Messias. Sim, vou reafirmar e descrever o que está escrito lá em João 19, nos versos 39 e 40, que Nicodemos ungiu o corpo de Jesus com mirra e aloés. Juntamente com quem? Com José de Arimateia.
Eles prepararam o corpo para o sepultamento seguindo os costumes judaicos, costumes da época. Mas vamos a esse detalhe. Esse texto bíblico, ele menciona que Nicodemos trouxe cerca de 34 quilos de um composto de mirra e aloés para ungir o corpo de Jesus. Esse composto era usado para preparar o corpo para o seu sepultamento. Seguindo os costumes da época, era tradicionalmente feito assim. Então Nicodemos e José de Arimateia envolveram o corpo de Jesus em faixas de linho com as especiarias que eles trouxeram. O local onde Jesus foi crucificado era próximo a um jardim com um sepulcro novo, onde o corpo foi ali depositado. Meus amigos, portanto, vendo isso, a passagem bíblica de João 19, nos versos 39 e 40, comprova que Nicodemos ungiu o corpo de Jesus com mirra e aloés, demonstrando o quê? Um respeito, o cuidado com aquele corpo. Aquele homem foi especial, e após a sua crucificação, vamos ungí-lo, vamos untá-lo com isso. Está lá no retrato bíblico. Resumindo, Nicodemos sabia que Jesus ele foi enviado por Deus por causa dos milagres que fazia, como descrito lá em João, no capítulo 3, versos 1 e 2. Ele conhecia as Escrituras e reconheceu o poder de Deus na vida de Jesus. Olha, esse homem é o enviado de Deus. Jesus disse a Nicodemos que ele precisava nascer de novo para entrar no céu, conforme eu já falei. Vamos lembrar em João 7, nos versos 50 a 52, Nicodemos é acusado de ser um ignorante, pois ele defendia Jesus, ordenando que os fariseus ouvissem as palavras de Cristo antes de condená-lo. Você é um ignorante, não tem que ouvir ninguém. Ele não seguiu Jesus abertamente durante o seu ministério público, devido ao medo das consequências sociais e políticas que ele poderia sofrer. Embora ele tenha demonstrado que a sua fé de forma mais discreta, em momentos cruciais, como lá no auxílio ao sepultamento, no sepultamento do Senhor, ele preparou o corpo de Jesus para o sepultamento bem preparado. Eu já relatei isso aqui, levando uma grande quantidade de especiarias, aquele cuidado. Esse é o corpo do Senhor, que incluía, como disse, mirra e aloés, como já falei. Essa ação, ele demonstra um gesto do quê? De generosidade e respeito por Jesus, mas não envolve uma doação em dinheiro. Ele não precisou de usar desse artifício. A ausência de mais informações sobre Nicodemos, após o sepultamento de Jesus, sugere que ele pode ter continuado a seguir Jesus em particular, ou que possa ter sofrido perseguições por sua fé no Senhor Jesus. Alguns relatos sugerem que ele pode ter se tornado um discípulo um pouco mais aberto e ativo na causa. No entanto, a Bíblia não informa e fornece detalhes concretos sobre a sua morte. Em resumo, o fim exato de Nicodemos não é descrito na Bíblia. A sua trajetória na Bíblia, o que ele mostra? Mostra uma significativa mudança de atitude de alguém que procurava Jesus em segredo. Para quê? Para alguém que o defendia. Ele defendia publicamente e o honrou após a sua morte. Assim é descrito a passagem quando se refere a Nicodemos. Nicodemos entendeu o que era nascer de novo.
Nicodemos, ele entendeu o posicionamento verdadeiro de Jesus. Nicodemos entendeu o papel que Jesus demonstrava para aquele povo. E aquele povo que seguia Jesus, o Sinédrio ficou incomodado, essa multidão, esse homem, mas peraí, ele está quebrando os paradigmas da Torá, do Velho Testamento, na nossa Bíblia atual. Nós precisamos agir, nós temos que prendê-lo e crucificá-lo. Mas Nicodemos, ele se manteve firme e convicto depois que ele teve aquela conversa à noite, escondido, que ele foi para Jesus para ter um bom diálogo. Assim somos nós. Nós temos que ter o mesmo papel, o papel do conhecimento, o papel de nascer de novo. Nós precisamos nascer de novo todo dia, a todo instante, procurar esse Senhor maravilhoso que é o Senhor Jesus. Amigos do canal Varal, eu fico contente. Eu quero que você curte, compartilhe, participe conosco. Você que ficou até o fim desse vídeo, eu agradeço de todo o meu coração, com muita humildade. Mas curte, compartilhe, inscreva-se, principalmente. Lá está escrito, quando você abre o nosso canal, está escrito inscrever-se. Se inscreva, ajude-nos a levar a palavra forte e verdadeira do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço aqui a sua participação, mais uma vez encerrando os mais de 300 vídeos que nós já estamos. O meu muito obrigado. Fiquem todos com Deus.